Fala, galera arteira! Vamos para mais um passo a passo e hoje nós vamos costurar mais uma utilidade para o nosso lar. Nós vamos fazer hoje um organizador de mesa. Então, ó, roda a vinheta e vem comigo. Oi, eu sou Manuela Mendonça, pedagoga e artesã, e nós vamos conhecer primeiro o nosso organizador de mesa. Ele é todo em tecido, vão poucos materiais. A proposta de hoje é usar os tecidos do tipo chita, então é um tecido que é bem em conta e traz esse colorido, essa exuberância bem brasileira. Eu vou mostrar a forma como eu uso aqui na minha casa, tá? Eu gosto de diversificar essas cores, então aqui eu usei. A proposta são 2 tecidos de chita, ó. Eu tenho um mais com flores maiores e tem uma chita menorzinha, que a gente chama, né, a chitinha, né? E aí como que eu uso, né? Quando eu coloco no meu banheiro, que assim, a gente acaba a casa ficando muito sóbria, então esse colorido vem pra dar aquele tchan. Então eu gosto de colocar no meu banheiro assim, com esses materiais, né, que eu uso, mais assim, para ficar mais à mão, um hidratante, um perfume de todo dia, um refil de um sabonete. E aí eu tenho aqui esses pedacinhos, olha que interessante, a gente tem esses bolsinhos aqui, ó, que eu posso colocar o gloss, que eu posso colocar um lip tint, ó. E se eu não estivesse usando no banheiro, né, aqui pro meu ateliê, ele cabe exatamente, ó, uma tesoura, porque ele tem 4 bolsinhos desses. Então, a gente vai colocando de acordo com o local da casa que você quer usar. Dentro do meu guarda-roupa, eu tenho um desse para organizar os meus cintos. Na mesa da minha cozinha, eu coloco um desse com uma plantinha. Então, eu tenho o mesmo produto, eu tenho vários usos dentro da minha casa. E o mais bacana, né, é tecido, você pode lavar, que está ok. Então, colocou a plantinha, molhou, manchou não, sujou. Você lava, seca, é tecido. Outro ponto importante, eu quero mudar, porque assim, eu gosto de fazer combinando com as coisinhas bem temático. Então, Natal fica tudo vermelho e verde aqui em casa. Então, o que que eu faço? O cachepô, que de repente é mais puxado para o amarelo, para o azul, eu vou mudando, eu faço um específico para aquela data, um mais vermelhinho e tal, né? Bem próximo desse aqui, que esse aqui se eu quisesse usar para o Natal, bem, para o meu Natal caberia, tá? Mas quando passa uma data e a gente quer guardar, ele ocupa pouco espaço. Então, preste atenção aqui, ó. Eu dobro e olha como é que ele fica fininho. E eu organizo junto com os meus outros materiais, né, que são da mesma cor. E aí você pode, na sua cozinha, né, fazer uma mesa posta bonita. E ele pode ser, né, aquele centro que você coloca na mesa com uma planta bacana. Então, olha o colorido, olha a explosão de cor que vai trazer, olha o charme que vai agregar à sua mesa. No banheiro, a mesma coisa, né? Então, você pode colocar com kits de alguma coisa, ou então até aquelas toalhinhas de lavabo, você deixa enroladinhas ela aqui para cima. Então, é um organizador multiuso. Eu falo que é um organizador de mesa, porque aqui no ateliê ele serve o quê? Para guardar os meus cones de linha, eu posso colocar outros materiais, assim, aquele plumante para o meu enchimento. Então, eu tenho muitos desses cachepôs aqui pela minha casa, pela diversidade de uso que a gente tem. Eu acho também que é um ótimo presente para a gente, né, para que a gente possa dar para um colega, para uma amiga, para uma sugestão aí, ou até já levar a plantinha no seu cachepô, né, no seu organizador de mesa, ou dar aquela toalha bordada e aí você já bota dentro de um cachepô desse, de um organizador desse. Eu acho que é muito bacana. Então, é só para agregar aí no seu ateliê também. Então, vamos lá, vamos às medidas e aos materiais. Como eu disse a vocês, são poucos materiais. E nós vamos usar 3 camadas, 2 da nossa chita e uma do TNT, no tamanho de 40 por 40, então é um quadrado. Então, reparem aqui, ó, eu vou usar uma camada de TNT, o meu TNT aqui tem a gramatura de 80, uma camada de chita e outra camada de chita. Aqui, essa composição, vocês é quem vão fazer. Agora, se você quiser uma peça
mais durinha do que essa que a gente vai montar aqui hoje, é como eu falei, para o uso que eu tenho aqui em casa, eu não preciso de nada muito rígido, então eu boto só uma camada de TNT. Mas se você quiser usar um TNT mais grosso que esse, porque nós temos TNTs em outras gramaturas, tá, gente? Tem aquele mais fininho, que é quase igual um papel, tem esse aqui de 80, eu uso bastante esse aqui no ateliê. Aí nós temos 120 e nós temos 200, e se eu não me engano tem uma gramatura maior que esse de 200, tá? Mas eu nunca encontrei aqui pela minha cidade, não. Então você pode fazer essas combinações e fazer o seu teste. Para o uso que eu faço aqui, para todos esses materiais que eu já expliquei para vocês que eu gosto de organizar, esse de 80, esse TNT de 80 serve muitíssimo bem. Então, nós vamos juntar esses 3 tecidos, perceberam aqui, ó? Chita frente com frente, e agora eu vou fazer esse laranja com amarelo. Nós vamos alfinetar toda a volta, tá? Dessa vez aqui, quando o tecido começa a ficar maior, gente, eu gosto de alfinetar para não correr o risco disso caminhar, né? E aí nós vamos costurar toda a volta e deixar uma abertura aqui, uma aberturinha de 4 dedos, tá? Retrocesso no início e no final. E aí depois a gente verifica qual é o próximo passo. Então vamos lá, vamos costurar. Costura com um pé de máquina. Bem, costuramos aqui a toda a volta. E agora, como eu sempre aconselho a vocês, nós vamos cortar os biquinhos aqui, ó. Essa pontinha aqui, ó. Esse biquinho, esse encontro aqui dos tecidos, a gente vai cortar só um pedacinho, para quando a gente desvirar, não acumular esse monte esses pedaços que ficam aqui que não vão servir para nada. Só cuidado para não cortar aonde a gente costurou, tá? Então, eu vou fazer isso nos 4 cantos e vou convidar vocês para desvirar a peça comigo. É só um biquinho mesmo. Nós vamos desvirar por aquela abertura, tá? Puxando com cuidado, gente. A chita é um tecido mais frágil, tá? Ela tem a trama mais aberta, então, mais rústica, né? Então, a gente precisa ir com um pouquinho mais de cuidado, tá? É fácil, mas é só para ter cuidado, que eu sei que tem coleguinhas aí que tem a mão pesada. Então, ó, eu pego o meu meu pincel e venho aqui, ó, ajeitando as nossas pontas, ó. Vou ajeitar aqui a pontinha aqui, ó, para esse biquinho sair. Venho todos esses biquinhos aqui, tá? Não precisa forçar, não. Como eu disse para vocês, como a chita tem a trama mais aberta, ela muitas das vezes pode, ao fazer esse processo, a gente pode esgarçar a chita, tá? Deixar ela... Então aqui, ó, depois que eu desviro, eu venho passando a mão, verificando aqui se o meu tecido tá realmente todo para fora. Ajeito, ó, essa minha abertura. Quando eu falo ajeitar, é só posicionar mesmo, ó. Deixar ela retinha. É recomendado sempre que a gente faz uma peça dessa passar, né? Isso é importante para a gente abrir mais essas costuras. Lembrando que a gente está com o TNT aqui como estruturador. O TNT, ele não é um tecido não tecido, né? Então, cuidado, né, gente? Porque na alta temperatura, então é para dar um susto, tá? Só para assentar um pouquinho. Mas se você for com a temperatura errada, você vai perder seu material, tá? Então, vamos lá, passamos aqui, a minha passadinha vai ser com a mão. Nós vamos marcar 4 partes aqui. Então, assim, ó, gente, vou juntar ponta com ponta. Eu escolho aqui, embora tanto o externo quanto o interno apareça, a gente precisa escolher qual lado que a gente vai querer que apareça mais, tá?
Mas antes, acabei pulando uma etapa aqui com vocês. A gente vai voltar aqui. Por quê? Para o meu organizador, vou trazer ele aqui para a mesa de novo. Consegue pegar aqui esse detalhe? A gente vai fazer todas essas dobras aqui que são super fáceis. Mas percebam que de acabamento eu fiz esse pesponto aqui diferente, tá? Essa costura aqui parece um ponto decorativo, mas na verdade eu já ensinei esse truque aqui para vocês. É um zigue-zague que eu uso o ponto bem juntinho e ele dá esse acabamento bonito, né? Parece até que a gente aplicou alguma coisa. Então a gente vai fazer isso aqui primeiro, tá? Para dar esse acabamento e fechar também essa abertura que tá aqui, né? Porque quando a gente faz essa costura, a gente acaba fechando esse pontinho. Então vamos lá, eu vou escolher o meu ponto, aqui é o ponto 5, eu vou diminuir, o ponto 5 é o ponto de zigue-zague, tá? Eu vou diminuir o meu ponto para 2,5 e a largura do ponto vai ficar meio. 2,5 não, vou botar 2, que ele vai ficar miudinho. Aí agora aqui, gente, o trabalho é só acelerar. Tô com a linha amarela, então vou acelerar um pouquinho aqui, aumentar a potência da minha máquina. Pronto, terminamos o ponto. A gente vai só fazer a limpeza. Vou mostrar aqui como ele tá no amarelo. Eu vou puxar a parte laranja aqui para que vocês possam ver bem de pertinho como que ele fica bonito. Ó, esse é do lado laranja e do lado amarelo. Olha o destaque que ele dá. Eu gosto muito de fazer esse acabamento quando a gente faz a almofada, quando a gente vai fazer precisa de um pesponto assim, para deixar mais elegante. Eu muitas das vezes, né, não posso, assim, sempre falo como que os pontos da Singer, né, são bonitos, e eu tenho aqui vários pontinhos decorativos para uma infinidade de temas. Contudo, todas as vezes que eu tenho que indicar um ponto para alguém, assim, Manu, escolhe um ponto. Eu escolho fazer esse zigue-zague com esse pontinho menor, tá? Com um ponto mais fechadinho, que fica bacana desse jeito, né? Então fica aí a dica para você. Se a sua máquina não tem pontos decorativos, você pode sugerir isso para os seus clientes e pode agregar valor às suas peças. Demora um pouquinho mais para fazer, mas eu acho que não é um tempo muito relevante não, tá, gente? Porque o que agrega na peça faz mais sentido para mim. Então vamos agora para a mesa, porque agora a gente vai para aquela etapa onde a gente vai marcar os pontos que a gente precisa costurar. Então eu vou eleger uma parte aqui, eu vou eleger agora, eu estava com amarelo, vou eleger agora essa parte aqui laranja para fora, tá? Então eu vou dobrar a minha peça ao meio, vou fazer essa primeira dobradura aqui. E eu vou pegar a minha régua e eu vou marcar nos dois pontos 10 centímetros para cima e 10 centímetros para o lado. Vou deixar a parte, né, da parte que tá fechada, tá, gente? Então vamos lá com régua. Pegar um giz de costura. Vou mostrar aqui para vocês, gente. Esse aqui é o meu potinho de giz de costura. Olha o que acontece quando a gente é um pouco estabanada, né? Ele vai quebrando. E eu uso todos eles, tá? Então estão aqui no meu potinho, eu vou pegando um e vou usando, porque se tem uma coisa que eu não admito é você jogar dinheiro fora, né? Isso aqui custa. É baratinho. É baratinho, mas eu tenho que toda hora estar repondo, porque eu acabo, né? Ele vem fininho, quebra. Então vamos lá, ó. Ligadinho aqui, 10 centímetros para cima, eu vou fazer uma marcação. 10 centímetros para o lado. Eu vou pegar esses dois pontos e vou marcar. Vou ligar, né? Verdade é essa. Ligar. Liguei aqui. Do outro lado a mesma coisa, ó.
juntei, tá direitinho. Então, 10. Aqui, eu vou trazer mais pra cá, que acho que fica melhor. 10 e 10. Fiz a marcação, agora eu vou ligar esses pontos. Agora eu vou, ó, dobrei desse jeito. Agora eu vou pegar aqui pelo meio e vou dobrar do outro. Esses pontos que a gente ligou, nós vamos costurar, tá, gente? Então, eu gosto de fazer primeiro a marcação assim, sem nenhuma costura, para depois vocês entenderem como é que a gente vai juntar, ó, de novo. Eu já tenho uma marcação aqui em cima, ó, 10, 10, e vou juntar. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Percebi aqui que tá juntinho. 10 centímetros. 10 centímetros. E vou juntar. Agora, nós vamos costurar dessa ponta a essa, retrocesso no início e no final. Dessa ponta a essa, retrocesso no início e no final. E a gente vai abrir, vocês vão ver junto comigo, tá pra cá, dessa ponta a essa e dessa ponta a essa, certo? A ordem dos tratores não vai alterar o viaduto aqui, então eu posso começar a costurar de qualquer parte, porque no final a gente já vai ter o esboço do nosso organizador de mesa, tá? Então vamos lá, ó, só vou unir aqui e nós vamos pra máquina agora costurar. Vamos voltar para nosso ponto reto, tá? Então, eu só juntei, já tem a marcação, retrocesso no início. Vamos lá para o outro lado. Minha agulha é gigante. Juntar a peça. Só aparei aqui, porque eu já fiz a marcação. Vou costurar bem em cima da linha. Costurei aqui e aqui. Agora sim, abri desse lado, agora eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Juntar ponta com ponta de novo, tá? Tá dando pra pegar? Ó, ponta com ponta de novo. E nós vamos costurar aqui de novo. Então, vamos lá. A gente já fez a marcação, então tá tudo... E agora, do outro lado também, juntei ponta com ponta, já marquei. E vou fazer nova costura. Bem, vamos fazer as limpezas nos 4 cantinhos que foram costurados. Aqui. Vocês vão falar assim, gente, o que que a Manu tá costurando dessa vez? É só lembrar, são os 4 cantinhos que a gente está transformando. Aqui é só limpeza, tá, gente? Onde vocês observarem aí que tem linha sobrando, que não tem mistério nenhum. Agora, gente, com esses 4 cantos costurados, percebam aqui, ó, quando a gente sobe com o nosso cachepô, ele já toma aquele formatinho quadrado, ó. Tá? Já faz um quadrado não, perdão, é um cubo, né, gente? Então, assim, já tá aqui tomando forma. O que que a gente precisa ajeitar agora? Como eu falei, ó, a gente deita, vai deitar isso aqui, então agora o amarelo ele vai ser protagonista também, então por enquanto a gente estava falando só do laranja,
Então, a gente vai, ó, marcar essa. Isso. Aí eu vou para os 4 cantos, ó. Nós vamos abaixar. Perceberam que ele já tomou a forma? Como a gente já fez aquela marcação de 10 centímetros e costurou bem direitinho, quando a gente vem ajeitar isso, ele já fica bem no meio. E essas pontinhas aqui, ó, essas aqui, que eu falei pra vocês que a gente consegue colocar até uma tesoura, né? Foi a ideia, ou então um batom, um gloss, aí vai da criatividade. A gente vai abrir aqui, ó. Então, ó, vou sentar aqui tá vendo? A gente abre e costura só os pontinhos agora. O que eu vou abrindo, vou posicionando, porque ele já tá vincado, ó. Não precisa de muito, ó. Vou abrindo, posicionando e agora eu vou fazer pontinhos de costura. Aqui, 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 aqui. Aí abro esse aqui e faço outro pontinho de costura. E isso eu posso fazer na máquina ou à mão. Eu acho que na máquina é muito mais rápido. Ainda mais porque a minha sugestão aqui é usar aquele ponto para pregar botão. Então já a máquina nem caminha, né? Ela nem anda. Mas você também pode pensar aqui, ó, e passar uma costura reta. Sendo que se eu passar uma costura aqui toda a volta, eu vou fechar esse bolso. Então, aí você que vai escolher se ele vai ficar só para dar estrutura, né? Porque aqui ele tem dupla função. Cada vez que eu faço mais uma dobra, ele estrutura mais o meu cachepô. Ele deixa o meu cachepô ficar mais bonitinho também. Então, aí vocês vão escolher, tá? Se você quiser fechar esse bolso, não tem problema. A gente fecha, passar uma costurinha aqui. No meu ateliê, tá? Eu gosto de dar essa funcionalidade aqui para minha cliente, falar assim, olha, ainda tem isso, então eu agrego mais valor para minha peça, tá? Então vamos lá, vamos começar costurando aqui primeiro, ó. Vou mostrar para vocês como eu faço aqui para agilizar o processo. Eu primeiro costuro o botão, né? Como se fosse costurar a casa de botão, nesses 4 pontos, ó. Vamos lá fazer comigo? Eu vou tirar a minha base aqui, então eu fico com a minha máquina para fazer costura tubular, tá? Então, para quem não viu eu tirando, ó, ela fica assim. Então eu tiro e aqui ela tem um vão que eu posso botar a minha base, encaixar uma bolsa, encaixar a minha costura aqui e trazer para cá para poder terminar. Então só para não ficar arranhando minha máquina nova, só pra falar pra vocês que eu tô de máquina nova, gente. Ó, posicionei aqui, estão vendo, ó? É aqui que eu vou fazer, ó, boto bem no meio e vou fazer a minha costura de botão. Bem, pra fazer a costura de botão, eu tenho que mudar a configuração da minha máquina, tá? Então aqui o botão a gente já fez uma vez, eu vou passar pro projeto, né, pro M2, que é a minha seleção aqui para botão, e vou marcar a costura, o ponto 28. Pronto, ela já configura tudo sozinha. Eu vou agora só apertar o botão play. É só isso, gente. Aí eu já arremato a costura. Mas eu também já contei pra vocês aqui que eu gosto de reforçar essa costura do botão. Então eu faço isso 2 vezes. Pronto. Agora eu vou pro outro, ó. Ele já tá. Posiciono. Venho aqui. Posicionei, vou apertar o play, porque já configurei tudo. Uma vez, 2 vezes. Corto a minha costura, vou para o próximo. Corto a minha linha, né, gente? Corto a costura não, corto a linha. Então, vamos pro próximo, ó. Ajeito. Posiciono. Eu posiciono a minha agulha bem no encontro da minha costurinha aqui do meu ponto decorativo.
Cortei, vamos para o último. E a gente vem sempre ajeitando. Eu prefiro fazer esse ponto de pregar botão, porque eu acho que ele fica firme e mais... e ao mesmo tempo fica mais invisível, tá, gente? Ó, vou trazer aqui pra vocês, ó. Ó como fica só um detalhe. Mesmo eu reforçando a costura, eu praticamente não vejo isso. E aqui dentro fica bem limpo, porque eu ainda vou limpar aqui pra vocês, porque isso aqui são os excessos que a gente corta. Ó, fica só um pontinho mesmo eu fazendo reforçado. Então agora, gente, para agilizar o nosso processo, eu vou abrir esse meu bolsinho aqui, vou acomodar, ó. Eu já faço isso aqui na máquina mesmo, ó. Eu vou para cada parte, ó. Então eu vou abrir, boto meu dedo aqui, vou abrir, vou posicionar ele aqui e vou fazer agora esse aqui, ó. Eu vou tirar do meu ponto de botão, mas eu posso continuar com ele também, tá? Então aqui, ó, vou baixar, mas eu posso também fazer aqui só um pontinho, dar 2 pontinhos e arrematar, tá bom? Mas eu vou fazer aqui com vocês, vou continuar com o meu ponto de botão, ó. Cortei, vamos pro outro. Posiciona em cima do bordadinho que a gente fez mesmo, ó. Vou pro próximo, ó. Já vou girando a minha máquina. Girando o meu tecido aqui na costura tubular. É muito prático, gente. É porque a gente faz devagar aqui para que vocês acompanhem o processo, mas... Uma dica para vocês, fechem com uma floricultura aí da cidade, para vocês venderem muitos desse aqui. Poxa, eu ofereço isso, será que... Né? Porque se a gente faz, vai na floricultura e compra uma flor e leva um cachepô de papel para casa, aquele cachepô vai pro lixo. E eu já falei para vocês aqui da minha preocupação com o planeta, né, gente? Então, se a gente faz de tecido, a gente já valoriza. E se a gente consegue fazer isso com um tecido mais em conta, quer dizer, não vai ser um projeto caro, você vai conseguir virar, você pode virar até fornecedor da floricultura. Vamos para o último. Eu não sei se vocês perceberam, quando eu venho aqui abrir, eu acomodo, tá, ele mais abaixo desse primeiro que a gente pregou. É só um detalhe, tá? Porque eu acho que fica mais bonitinho. Agora vamos limpar, porque realmente, né, gente, ele tá cheio de fiapo agora. Outra dica para quem tem um negócio familiar, gente, esse momento aqui desse processo é perfeito pro filho ou pro marido fazer, tá? Se ele não tem o talento na costura, porque eu já vi muitos meninos aí com muito talento na costura também. Então, isso aqui não é coisa só de mulher, não, tá? Esse é um espaço para todos. É querer fazer. Aqui, ó. A gente vem limpando e tem que limpar a parte de dentro. Então, é um serviço que demanda cuidado, né? Mas que a gente... Essa é uma etapa que a gente pode delegar. Eu quero mostrar para vocês, gente, também o outro lado. Porque você também pode usar assim, tá? Ah, mas hoje eu quero uma peça. Como a gente fez um acabamento muito limpo, ele só ficou com essas... como se fossem umas bolinhas, né?
bordadas, eu não vejo problema nenhum da gente usar dos dois lados. Então vai depender muito do seu acabamento, do seu capricho. Nós usamos a mesma linha para esse, isso tudo vai contar. E aí, eu fiz esses dias um material para uma colega, né, de trabalho, a professora Kelly, professora de inglês, para o marido dela. Aí ela disse que quando chegou em casa, a primeira coisa que o marido fez, né, foi desvirar a bolsa. Mas eu não tô vendo onde que ela fez a costura. Mas a ideia é essa mesmo, tá, gente? Que a costura é embutida. Eu acho que é uma das costuras mais bonitas que tem. Porque a pessoa não tem que ver onde você começou, onde você terminou. Só você que sabe. Então, foi muito bacana receber esse feedback. E aqui, né, a pessoa também pode virar e descobrir que ela tem um produto 2 em 1. Então, ela pode usar desse lado, com essas estampas aqui, poderosas, né? Vamos colocar assim, eu adoro essas estampas, misturar, fazer esse mix de estampas, tá? Dá pra gente brincar e usar. Como ela também pode descobrir que, opa, eu quero uma coisa, né? Uma coisa mais sóbria. Se bem que a chita, eu nunca achei uma chita sóbria, né? Mas é uma opção aí pra vocês. Imagina aqui usar um algodão cru. Então, para quem gosta desses tons mais terrosos, ou já tem uma casa muito colorida e você quer presentear, o algodão cru também é uma boa opção, porque tem um preço bacana também no mercado, tá, gente? Então, tá aí o nosso projeto de hoje, que é o nosso cachepô de tecido, nosso organizador de mesa, nosso utilitário, de uma forma bem bacana para vocês, cheio de argumentos de vendas. Então, esse é o nosso passo a passo de hoje. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça, curta, compartilha para que a gente possa trazer cada vez mais projetos como esse. Porque eu quero que você seja apaixonado, assim como eu, e ganhe dinheiro com a costura criativa. Um beijo e até a próxima!